Pois na nossa área, a gente não expõe nome de ninguém aqui, então podem ficar tranquilos, é um espaço seguro para que a gente possa trocar ideias, dúvidas e construir um negócio legal juntos, tá? Depois esse link vai ser disponibilizado para vocês. A gente sabe que às vezes algumas pessoas não puderam entrar e tiveram, às vezes, dificuldade para conectar, outros compromissos, e a gente faz questão que eles tenham acesso a esse conteúdo, porque a gente trabalhou bastante para que possa entregar um negócio de qualidade. Tô com a voz um pouquinho ruim, vou dando um suporte aqui para o Amir também no que for possível. E Amir, passo a palavra para ti aqui. Vai, Brunão. Obrigado pela introdução. Pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente está aumentando ainda o público, tem gente chegando aí. Aproveitem esse tempo, né? Sejam bem-vindos a participar também da conversa que a gente vai ter. A ideia é, utilizem o chat, mandem suas questões, no que puder a gente vai responder agora, no que talvez ficar como dúvida aí, a gente responde depois, mas a ideia é, se a gente interage, a gente consegue ter um feedback melhor e também contribuir melhor com as dúvidas que estão surgindo. Além disso, vocês têm uma área de reação aí, então fiquem à vontade para reagir. Às vezes é difícil ter o feedback, eu sempre falo isso nesse tipo de webinar. É difícil da gente, às vezes, ter o feedback de vocês. Está entendendo? Não está? Concorda? Não concorda? Fiquem à vontade também para enviá-lo. Isso nos ajuda a ver por onde nós estamos indo, tá bom? Posto isso, e dentro aí do nosso tempo, privilegiando aqueles que chegaram no horário, nosso objetivo hoje é falar sobre syscontrols e entender um pouco o que que eles são, né? Acredito que muitos de vocês, ao ver a chamada, a divulgação que foi feita, falaram, opa, isso eu estou precisando, ou de fato, o que que é isso, né? Então a ideia aqui é a gente situá-los e falar um pouco de como é o processo de implementação. Então, a gente vai abordar esses tópicos aqui. Fiquem à vontade de novo, seja no chat ou no Q&A que vocês têm aí, para enviar suas dúvidas e assim que der, a gente vai interromper. O Bruno vai me ajudar com isso também. Bem, para começar, quem que é a Reinforce, né? O Bruno me apresentou, meu nome é Amir Velho. Eu sou responsável pela área de operações na Reinforce. Mas quem que é a Reinforce? A Reinforce é uma empresa de cibersegurança baseada nos Estados Unidos, com foco numa plataforma de cyber que tem dois grandes pilares. E a gente vai ver isso, vai comentar um pouco mais sobre isso. A gente tem como missão manter os nossos clientes confiáveis e a gente faz isso usando de diversas técnicas. Eu costumo dizer que hoje em dia está muito em voga falar de inteligência artificial. Quem acompanhou aí os comentários da última RSA viu que é, acho que a palavra ou o termo que mais apareceu foi inteligência artificial, do início ao fim. Mas a nossa ideia é usar de múltiplas inteligências. De fato, a gente precisa aproveitar da inteligência artificial e do ganho que ela permite, mas a gente precisa também aproveitar de outras inteligências. E muitas vezes elas são necessárias aí para entrar em um determinado grupo ou interagir nele. Então, a gente acredita na nossa visão aí que isso vai muito além nesse aspecto. Existem dois grandes pilares. Um pilar da plataforma está voltado para a inteligência de marca, outro para a vulnerabilidade. E dentro desses pilares a gente tem cinco módulos, né? Esses módulos, pessoal, application, cloud, infra, fraude, leak, eles estarão referenciados nos próximos slides que falam sobre o SIS. Qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é apresentar o SIS como um todo. Nós vamos passar pelos 18 itens do SIS, trazendo aí e procurando aproximar a linguagem geral aí, ou seja, não vou ser nem muito técnico e também nem tanto superficial. E com base nisso, a ideia é a gente poder trocar essas informações aí, poder de fato trabalhar com a forma com que a gente vai
apresentar e linkar, fazer um link com aquilo que a gente pode ajudar dentro da plataforma. Tá? Então, em diversos pontos, a plataforma ou ela de fato faz, ou ela apoia no syscontrols. E a gente vai passar dentro desses itens. Módulo de application, ele é voltado para fazer um upgrade de DevOps para DevSecOps. Então, a ideia é, de forma muito simples, integrar a esteira de desenvolvimento e trazer esse tipo de visibilidade. Módulo de cloud é postura, CSPM, olhar para as 4 nuvens públicas principais, AWS, GCP, Oracle Cloud e Azure, sobre o aspecto de como está a configuração, ela está bem feita ou não. O outro ponto aí que é importante é a parte de controles, a parte, perdão, de infra. A gente olha para os IPs e na parte de IP a gente vai identificar as vulnerabilidades de IP, então esse é um ponto importante. Vocês vão ver que em vários controles CIS aí a gente tem um link para esse módulo. Fraude é olhar tudo que parece, mas não é, sites que se parecem, mas efetivamente não são sites aí do cliente, não são sites que são reais, mas que estão se passando pelo cliente para poder enganar. E leak é um módulo de vazamento, onde a gente vai olhar vazamento de código, vazamento de credencial. Nesses 5 minutos iniciais, a ideia nossa era justamente dar essa visão geral da plataforma, mostrar a plataforma como um todo, mas agora nós vamos falar do que interessa, porque o nosso foco hoje é o CIS. E daí a gente vai linkar o CIS com essas diversos módulos que a gente tem, certo? Pessoal, tá ficando claro? Alguma dúvida? Por favor, reajam, mandem as suas perguntas, os seus questionamentos. Estou reforçando, o número de participantes aí aumentou, então fique à vontade. Agora a gente vai começar a falar do CIS, que de fato é o principal motivo aí desse webinar. E daí, acho que o primeiro ponto aqui para a gente tratar é entender o que é o CIS, né? Se a gente vai falar de CIS, o que e como que ele ajuda no dia a dia de segurança. Então, a gente vai focar nos CIS controles, ou nos controles do CIS, tá? O CIS, a sigla CIS, vem de Center for Internet Security, tá? E a ideia desse centro é possibilitar frameworks e informações e padrões que possam auxiliar em elevar o nível de maturidade de segurança nas empresas. Então, de forma geral, o CIS ele tem esse objetivo. E o CIS ele trabalha com dois grandes itens aí que são importantes, tá? Que acho que a gente vai citar aqui e vale a pena comentar. Um deles são os controles. E o controle é uma série de itens. A gente vai falar sobre esses itens, vai apresentar quantos são no próximo slide, quais são eles. E esses itens, eles possibilitam que a gente olhe para características diferentes, procurando entender como está o nível daquela característica, daquele item, e olhando como pode melhorar. Então, a ideia é trazer em cada item sub-itens que vão direcionar, que vão possibilitar pensar no como elevar o nível, a maturidade de segurança da informação, em aspectos diferentes. A gente vai tratar sobre isso. Então, é uma ação, o CIS Controle, ou Controle CIS, é uma ação liderada pelo grupo, pelo CIS, e a ideia é trazer uma forma de amadurecer a comunidade de cibersegurança. A gente vê aí a questão de compartilhar a percepção, então você tem pessoas de diversas áreas e empresas participando desse grupo para poder fazer esse tipo de especificação. Eles criam e compartilham ferramentas, então tem coisas que vocês podem acessar lá e baixar, tem documentação em inglês, português, japonês, vocês conseguem baixar do site do CIS esse tipo de informação. E no caso nosso, a gente vai focar muito nesse item que está realçado aí. Eles, nos controles do CIS, que são estruturas regulatórias de conformidade, para garantir o alinhamento e trazer a prioridade e foco devido. Tá? Então,
esse é um ponto aí que a gente vai bater. E a ideia é identificar problemas e barreiras comuns, a fim da gente avaliar como está e aonde a gente quer chegar. Agora, Mir, saiu uma enquete aí, legal que vocês estão participando, já temos 14 pessoas que responderam. Por favor, continuem respondendo aí, a gente vai entender e comentar já já. Mas olha só que interessante, Amir, você falou que tinham dois grandes padrões aí do SIS que são muito utilizados. Um é o controle, e qual que é o outro? Você não falou. O outro é chamado de SIS Benchmark. E a ideia do SIS Benchmark é possibilitar que faça um baseline, uma configuração para endereçar ou para elevar o nível das configurações dos sistemas operacionais. Em outras palavras, você tem o seu Windows, você tem o seu Linux. O Windows vem lá com uma série de serviços pré-habilitados. Será que eu preciso de todos aqueles serviços? Será que eu preciso ter, e é um exemplo bem comum, o spooler de impressora lá habilitado, se não é um servidor de impressão? Esse tipo de coisa é o que o sysbenchmark vai indicar para habilitar ou desabilitar. Vai possibilitar o que a gente chama de hardening, e é justamente configurar o sistema operacional a fim de você não deixar serviços que não são necessários rodando ou portas que não são necessárias abertas, por exemplo. Então, nesse foco nosso aqui, pessoal, a gente vai olhar para os syscontrols ou para os controles sys. Mas é importante vocês saberem que existem outros itens lá, o qual no meio da apresentação nós vamos também referenciar, e entre eles, um muito conhecido é o Sys Benchmark, que é justamente como configurar o seu Windows, como configurar o seu Linux, como configurar o seu Mac, a fim de você deixar ele mais protegido possível, evitando assim ataques externos, tá? Legal. Primeira pergunta aqui que foi enviada, 23 pessoas participaram, eu agradeço a quem participou. E daí a pergunta é se você já conhece o SIS e teve aqui respostas relacionadas. 48% diz que sim, mas não trabalhou em projeto. 17% diz que está trabalhando em projeto. Outro tanto aqui, 13% diz que sim, já ganhou projetos que seguem o SIS. Olha que legal, já trabalhou em projetos nesse sentido aí. E alguns não conhecem, 22% não conhecem. Então, a ideia aqui vai ter uma parte de equalizar, mas a gente vai tentar apresentar numa linguagem muito mais fácil esse ponto também, esses itens também. Legal, gente. Com base nisso, a gente está falando tanto que vai tratar sobre controle SIS. Mas quais são esses controles? Como que eles estão organizados? Qual que é a ideia deles? A gente tem 18 controles aí dentro do SIS. E esses controles, eles vão permear desde inventário, vocês podem ver aqui, de dispositivos internos, até mesmo teste de penetração. Ou seja, tentar entrar ou explorar uma determinada vulnerabilidade que foi identificada para chegar em algum ponto dentro da rede ou até mesmo fazer, por exemplo, uma exfiltração de dados de um banco de dados. Então a gente está falando aí de diversos itens e nós vamos comentar cada um deles. Esse slide, ele é um bom resumo para trazer essa visão para vocês, ou seja, a parte de inventário de dispositivos, a parte de inventário de software, a parte de proteção de dados, controle de acesso, gerenciamento de terceiros, monitoramento, detecção de rede. São exemplos que a gente tem dos 18 itens aí do SysControl. Como a gente vai passar por cada um deles, a gente vai tratar sobre cada um deles, eu não vou passar nesse slide sobre cada um, mas ele é um bom resumo para que vocês tenham aí e pensem, puxa, por onde eu vou, qual o objetivo do framework? O objetivo do framework é endereçar esses 18 pontos aí. E cada ponto desse na documentação tem subitens. Então, para o primeiro item da parte de controle de acesso, você tem subitens a serem tratados e que, de fato, podem ajudar. Por exemplo, no controle um você tem aqui, estou pegando a cola, estabelecer e manter inventário, endereçar ativos não autorizados, usar uma ferramenta de descoberta, usar o Dynamic Host, o DHCP,
para poder ver isso. São exemplos de itens que a gente tem aí associado, ou de subitens que a gente tem associado ao item um, tá bom? Então, chega de delongas, vamos começar, dado esse exemplo aí, a falar de cada um dos itens. E o primeiro deles é o item um. O item um ele fala sobre inventário e controle dos ativos empresariais. A ideia é dar esse tipo de visibilidade, porque a gente não consegue endereçar ou proteger aquilo que a gente não conhece. Então, de fato, a gente precisa entender. E a pergunta aqui que instiga é justamente: se houvesse uma violação de rede na sua infraestrutura, você saberia exatamente quais dispositivos você tem para poder identificar quais foram impactados? Essa é a ideia do SIS Control ou Controls item um, tá? Esse é o primeiro item aí do controle SIS que a gente tem. E a ideia desses itens é justamente utilizando de mecanismos diferentes, desde o DHCP, que é a, o recebimento de um endereço por uma máquina que se conecta na rede, até um inventário completo no seu CMDB, você ter esse tipo de informação no seu banco de dados aí de dispositivos, você ter de assets, você ter esse tipo de informação para poder saber o que está, o que pode estar e o que não deveria estar conectado na sua rede. Tá? Então, a ideia aqui do item é ter visibilidade. Isso é importante para que de fato você consiga identificar o que é permitido e o que não é. E as boas práticas aqui de implementar esse item é justamente manter um inventário automatizado dos dispositivos, bloquear ativos que não estejam nesse inventário. Então, para que vai acessar se não é um dispositivo corporativo? Fazer descobertas periódicas e o mais atualizadas possíveis, para que você tenha aí um inventário de rede e classificar os dispositivos com ativos por criticidade e risco. Então, a ideia aqui é quais são os itens que são as joias da coroa, né? A gente usa bastante esse termo. E a ideia aqui é justamente entender desses ativos como a gente pode protegê-los melhor e endereçar essas características deles. Olha só, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: voltando aí na parte do syscontrols, está perguntando, é possível, correto, se basear sempre no syscontrols para os pedidos de hardening? O syscontrols, na verdade, ele tem um item que vai tratar, a gente vai ver mais para frente. A minha recomendação é usar o sysbenchmark como referência para hardening, para proteção de máquina, como a gente comentou aí anteriormente. Só ele existe? Não, mas ele é uma boa base. A ideia, às vezes, é a gente. Eu tinha um diretor, um chefe meu no passado, que ele falava muito o seguinte: o ótimo é inimigo do bom, né? A gente conhece bastante esse ditado. Muitas vezes, você ter vários frameworks e ficar analisando qual que é o melhor e não começar é pior. Então, o SIS Benchmark para a parte de hardening é um excelente começo para você ter um início, para você poder proteger as suas máquinas, tá bom? Para quem perguntou, obrigado pela pergunta aí. Fica a resposta. Estamos com um público aí bem grande. Agradeço a participação de todos. Voltando, fecho o parênteses com base na pergunta, esse foi o controle um. Qual que é o controle 2? O controle 2 ele está associado à mesma ideia que a gente tinha de asset de dispositivo, mas agora de software. O que roda dentro desses dispositivos que tem dentro da estrutura da empresa? Esse é o ponto aqui que a gente vai tratar, ou que o controle SIS trabalha no item 2, tá? Qual que é a ideia? Se te perguntasse, quais são os softwares que são instalados, se passasse por uma auditoria, por exemplo, relacionada à propriedade intelectual ou direito autoral de software, falasse, quais máquinas têm instalado determinado software? Quando que eles foram instalados? Quem autorizou? Esse tipo de coisa está relacionado a inventário de software. E a ideia é, olhando aqui, você tem nesse controle aí mais
sete itens. Então, dentro desse item aí, você tem mais sete subitens, cuja ideia desses subitens é endereçar especificamente, é tratar especificamente sobre essa parte de software. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou entrar em todos os subitens e eles estão na documentação. Mas, por exemplo, utilizar a ferramenta automatizada de inventário de software. Esse é um ponto importante, tá? A gente poder entender quais são os softwares instalados, entender quais são as bibliotecas que são permitidas no caso de desenvolvimento. A gente vai falar mais disso lá na frente. Para saber, por exemplo, quando você tiver uma divulgação de um Log4j presente de Natal de 2021 aí, que aconteceu em dezembro de 2021, a gente acaba tendo uma visibilidade de quais são os sistemas, de quais são os softwares que utilizam, por exemplo, essa biblioteca. O objetivo aqui, garantir apenas que softwares aprovados e seguros estejam em uso, então evitar o uso de software indevido, que muitas vezes traz presente aí, traz malware embutido. O porquê que é importante? Os softwares não autorizados ou desatualizados, eles representam algum tipo de risco, porque eles não foram verificados pelo departamento, eles não foram analisados, e isso pode gerar brecha. E quais que são boas práticas? Manter o inventário, a gente já comentou, definir uma lista do que é permitido, né? Uma whitelist aí que fale, ó, esses softwares são permitidos. Detectar e bloquear instalação não autorizada, utilizar ferramentas de software e endpoint que monitore isso e atualizar periodicamente todos os softwares aprovados, né? Então, uma ideia é olhar para isso. A gente sabe que existem softwares com uma série de dependências e essa é a ideia. Nesse aspecto aqui, a gente tem a plataforma ajudando no que diz respeito à application e à infra. No outro, a gente tinha aí a parte de infra endereçando. Aqui a gente tem application e infra. E esse é o controle 2. Tá? Esse é um ponto a ser endereçado no syscontrols 2, tá bom? O que que o controle 3 diz? O controle 3 ele vai tentar responder aí, ou ele vai dar subsídios para que você possa responder onde estão os dados mais sensíveis da empresa. É a parte de proteção de dados. Quem tem acesso a eles, onde eles estão? A ideia aqui é ter uma visibilidade de dados sensíveis, críticos, a fim de que você possa evitar vazamentos, perdas, acessos indevidos. Esse é o objetivo desse controle. Por que que ele é importante? Porque a gente sabe que hoje existem leis que regulamentam a proteção do dado. Na verdade, não é importante só por isso, mas a lei ela traz consigo uma pena, ela traz consigo uma imposição caso ela não seja obedecida. E de fato isso é o que faz muitas vezes na regulação aí caminhar os projetos. Infelizmente, a gente não olha só pelo lado do amor, a gente olha pela dor. Então, eu não quero receber uma multa de tanto, então eu vou correr atrás desse item. Mas, de qualquer forma, se você tem um vazamento, se você tem uma exposição de dados, isso representa muitas vezes um prejuízo para a imagem. E isso é uma questão intangível aí, é algo que não dá para se mensurar. E quais são as boas práticas? Tem a classificação de dados, né? Identifique quais são os tipos de dados, sensível, dado se é interno, confidencial, público, né? A gente vê bastante disso em filme lá, ultra secreto, a classificação de um documento. A ideia de você ter esse tipo de ação é justamente você poder usar essa classificação em acompanhamento, em forma de verificar a saída de dados e vazamento dessas informações. Utilize DLP, Data Loss Prevention, tem a ver justamente com o que eu falei. Tem a parte de List Privilege, né? Para que fulano de tal, que não precisa, tem acesso a essa informação de planilha salarial da RH, não faz sentido. E treine os colaboradores. Vai ter um item dentro do SIS que vai tratar só sobre treinamento. A gente vai ver daqui a pouco. Esse é um ponto muito importante, porque o mais difícil é a gente mudar a cultura, ferramenta, referência de processo a gente tem, mas alterar a cultura corporativa sobre cibersegurança, eu acredito que é um dos itens mais desafiadores aí que a gente enfrenta.
Pessoal, por favor, me deem feedback, vão falando, vão escrevendo as dúvidas aí. A ideia é poder acompanhá-los nesse sentido. A gente segue, tá? Ainda tem bastantes itens aqui para a gente falar, mas vão enviando aí. Quantos sistemas da sua empresa ainda estão com configuração padrão de fábrica? Aqui vai entrar a pergunta que a gente recebeu. Opa, tem um deles aí que está próximo à entrada ou teve uma proximidade de entrada de um ataque. Como que impacta a entrada de um ataque nesse dispositivo frente aos demais? O item 4 ele vai responder esse tipo de pergunta. O item 4 ele vai trabalhar sobre configuração segura de ativos e softwares empresariais. A ideia dele é assegurar que os sistemas e softwares estejam configurados de forma robusta, de forma protegida, para evitar ataque. Em outras palavras aqui, tem a ver com hardening, que a gente comentou, essa expressão de fortificar, é uma expressão até que remete a castelos no período medieval, onde você tem toda uma proteção aí para evitar que entre no castelo. A ideia é justamente essa, você ter a gente usa muito Bastion, né, servidor Bastion, no sentido de que ele é a porta ou ele é a segurança para entrar e acessar um determinado ambiente. Então, esse é o foco aqui. Por que que isso é importante? É importante porque muitas vezes você pegar um sistema operacional da caixa, tirar, instalar ele, né? Para aqueles que se lembram aí, Windows 3.1, os 14 disquetes, né? Eu estou revelando a idade aqui. Pegar esse tipo de coisa, instalar do jeito que ele vem, independente se ele é antigo ou se ele é atual, você vai ter porta aberta, você vai ter permissão excessiva. A ideia do hardening é justamente trabalhar nesses aspectos para elevar a segurança. Boas práticas, tá aí. A primeira boa prática que está citada é trabalhar com SIS benchmarks, que a gente falou. O SIS Controle cita itens que são importantes e que a própria SIS fornece. O benchmark é um para poder hardenizar, usando aí um neologismo, uma expressão aportuguesada nesse sentido, mas hardenizar ou proteger ou fortificar o sistema operacional. Automatizar e configurar inicial, né, as configurações iniciais, então eu espalho já uma configuração renderizada, eu tenho templates, eu tenho imagem, desabilitar serviços e portas desnecessárias, monitorar continuamente as alterações na configuração, e fazer auditoria regular de conformidade com padrões definidos, por exemplo, usando sysbenchmark para poder validar se aqueles itens foram alterados ou estão sendo obedecidos. Nesse caso aqui, a gente tem dois módulos do que a gente apresentou aí da Rainforge. O módulo de application auxilia bastante com a parte de biblioteca e o módulo de cloud auxilia com boas práticas de configuração das nuvens públicas. Eu citei lá atrás para vocês AWS, GCP, Oracle Cloud e Azure. Será que elas estão bem configuradas? São itens que batem aqui ou que são importantes para apoiar no item 4. Outro ponto que é extremamente importante, está muito em voga. Hoje vocês devem ouvir bastante sobre esse ponto aqui. É o controle número 5, gerenciamento de contas. Por quê? Você deixou de ter o seu RG que garante entrada física, né? Você ainda tem ele, mas no mundo digital você passa a ter credencial digital para poder acessar os sistemas. E com isso você precisa controlar quem acessa o quê. A ideia é, você sabe quantas contas inativas ou com acesso privilegiado você tem no sistema? E se uma delas for usada amanhã no ataque interno, você tem como monitorar? Esse tipo de coisa é o que a gente vai ver o Syscontrol 5 aí endereçando. O objetivo é garantir que todas as contas sejam criadas, gerenciadas e desativadas de forma segura, é o ciclo de vida aí da credencial, limitando os acessos para aqueles que não precisam ou não são autorizados a ter um determinado tipo de acesso. Isso é importante porque se você não tem isso, você não sabe quem está acessando e às vezes você pega uma conta de sistema que normalmente não expira a senha, tendo um login através dela, né? Não só de um processo que roda, mas tendo um login, fazendo interações que não deveriam estar fazendo.
Isso é extremamente crítico. E quais são as boas práticas? Criar contas em funções aí do perfil, do que as pessoas têm como função, perfil do trabalho delas. Então, assim, para que eu vou permitir que uma pessoa da área comercial acesse uma informação da área do RH? Esse tipo de controle, a Role-Based Access Control aí é extremamente importante. Desativar contas que não são mais utilizadas, realizar revisão, trabalhar com soluções nesse sentido, IAM, o AD como base de usuários, o próprio LDAP aí, o AD é uma implementação de uma estrutura de LDAP, né? Sem entrar no Technicase aí, mas essa é a ideia, e ter a gestão dessas contas, tá? Então, esses são pontos importantes. E, por favor, habilitar a autenticação em multifator, né? Isso é extremamente importante. A gente vê aí sequestros, roubos de contas, muito por conta de não ter esse tipo de ação endereçada. A gente tem um caso, inclusive, real de uma empresa, de um cliente nosso, que renovou com a gente, inclusive, onde ele tinha muita dificuldade da área de segurança convencer a área de desenvolvimento a ter múltiplo fator. Isso é chato, tem que digitar aí um. Legal. Quando a gente fez uma POC lá, mostrou que tinham credenciais vazadas, reais, de uso, sendo que eram válidas, e acessavam os dados da conta do cliente, foi bem mais tranquilo da área de segurança convencer a área de desenvolvimento dessa necessidade. Então, às vezes é interessante ter uma ferramenta, como é o caso da plataforma nosso, módulo de leak, para poder evidenciar esse ponto também, tá? Pessoal, 6, item 6, gerenciamento de controle de acesso. Ele é parecido com o anterior. A ideia aqui é complementar. Eu tenho gerenciamento de contas, eu sei quais são as contas, mas eu preciso trabalhar no que essas contas podem acessar. Então, aqui no controle 6, a ideia é ter o princípio do melhor privilégio, ter o RBAC, que a gente viu das contas lá associadas as permissões que poderão ser executadas e restringir acesso administrativo, sabe? Aquele negócio de todo mundo tem essa senha de administração não faz sentido. A ideia é que é extremamente importante isso para você controlar acesso, para você entender esse tipo de coisa, tá? Tive uma pergunta aqui, importante, vou já responder, não são todas que a gente responde aí, talvez fique no final, mas teve uma pergunta aqui interessante. Acho que especificamente sobre a solução única ou é comercializada por módulo? Veja só, quando a gente está falando de CIS, a gente está falando de processo. Quando a gente fala da Reinforce, ela apoia muito dos controles CIS, dos processos que são definidos pelo CIS. A Reinforce, como plataforma, ela é modular. Então, você pode habilitar os módulos especificamente. Por exemplo, o exemplo que eu dei no slide anterior, você pode habilitar o módulo de leak para ver apenas vazamentos de credencial, como exemplo, tá bom? Se eu tiver respondido ok, se não, se tiver criado aí uma nova dúvida, fica à vontade, no final a gente volta nesse ponto. Controle 7, gerenciamento contínuo de vulnerabilidade. Pessoal, aqui é muito importante. A gente apoia com infra, mas tem um pouco de cloud, tem um pouco de application aqui nos módulos que a gente faz, fazendo um paralelo. Mas a ideia aqui, não adianta você ter fotos muito espaçadas de como que está a segurança, de como estão as vulnerabilidades do seu ambiente. O importante é que você tenha um filme que você bata várias fotos a fim de que você entenda como que está aquilo num período de tempo, como que está evoluindo as vulnerabilidades e que vocês possam endereçar. E um ponto aqui importante é priorizar, né? Você vai detectar, você vai priorizar, como que você vai atuar. Então, o objetivo aqui, nesse item 7 do controle é esse. A ideia é justamente endereçar as vulnerabilidades conhecidas, tá? E, se possível, até criar mecanismos para aquelas de dia zero, que são vulnerabilidades não conhecidas, mas principalmente aí as vulnerabilidades que são conhecidas. Isso passa, muitas vezes, por ferramenta, e daí a gente entra, por exemplo, com o módulo de infra,
A gente passa por ter o inventário que a gente já falou, entender quais são mais prioritários para poder endereçar e a integrar esse processo de forma com que você tenha uma visão disso contínua e não pontual. Ah, eu faço isso uma vez a cada 6 meses. Quantas vulnerabilidades não surgiram nesse período? Então é importante você fazer isso uma vez por mês, no mínimo, uma vez a cada semana, para que você tenha um filme e não apenas uma foto, tá? Esses são pontos importantes aí. Controle 7. Controle 8, gerenciamento de log e auditoria. Como que eu vou entender o que aconteceu se eu não tenho log? Tá? A ideia aqui é justamente eu ter esse tipo de visibilidade, é coletar, proteger, analisar logs para detectar as atividades suspeitas. Por que é importante? Os logs são essenciais. Os logs eles permitem que a gente faça rastreabilidade, o que aconteceu. Inclusive, nas etapas de um ataque, uma das etapas do ataque é você apagar o seu rastro, apagar as informações que ficaram no log, né? E por isso você ter um log que ele endereça de forma inteligente é importante. Boas práticas, centralizar os logs, monitorar, ter backup dos logs também são pontos extremamente importantes relacionados a log e auditoria deles. Outro ponto extremamente conhecido, esse daqui é dia a dia aí, a parte de e-mail e navegação, malware, phishing, páginas fraudulentas. A gente endereça aqui itens nesse sentido, a gente nem colocou aqui, mas a parte de fraude nos apoia nesse item, não é o nosso foco, a gente não fica inline. O foco desse item aqui no CIS é justamente quais são os ataques, como que eles estão vindo, quais são os vetores, deixa eu proteger o tráfego que está passando. Esses são pontos que existem aí, ferramentas de anti-spam, ferramentas de proxy para você endereçar. Mas a gente tem uma visão aqui nesse sentido, muitas vezes, daquilo que já aconteceu. O atacante já criou um site parecido. Isso é o início de um ataque relacionado a e-mail ou a site e a gente pode apoiar na parte aí de fraude nesse aspecto, tá? Não é o foco, mas vale a pena comentar isso. Quais são boas práticas da implementação? Independente aí do geral, quais são pontos importantes? Aplicar filtros Gmail, desativar macros de execução automática de scripts, usar filtro de DNS, manter navegadores atualizados, realizar simulações, né? Do mesmo jeito que a gente tem simulação de incêndio, muitas vezes a gente esquece que é importante em segurança aí desenvolver simulações de problema. Como que a gente vai responder a esses itens? Item 10, passamos da metade aí. Item 10, né? O item 10, pessoal, ele tem como objetivo olhar para malware. Olhar e fazer a defesa, detectar e bloquear código malicioso. Não é foco da plataforma, mas é importante vocês terem isso dentro dos diversos itens que compõem a solução ou que compõem as soluções de segurança que você tem no seu ambiente. A ideia aqui é detectar, prevenir, responder à propagação de códigos maliciosos. Isso, acho que nem precisa falar o porquê, né? Porque código malicioso, ele vai muitas vezes encriptar as máquinas, é o caso do ransomware, ele vai muitas vezes pegar o que está sendo digitado no teclado, é o caso dos keyloggers, e por aí vai. São exemplos aí de classes de artefatos maliciosos que existem. E as boas práticas aí estão relacionadas a você ter um monitoramento e um acompanhamento dos endpoints, entender como que eles se comportam. Antigamente, a gente falava, o antivírus é suficiente. A gente sabe que hoje em dia, antivírus baseado apenas em assinatura, ele não é tão efetivo quanto outras soluções que já são Next Generation Antivírus aí, ou EDRs, né? Que permitem que você faça uma análise baseada no padrão, no comportamento daquela máquina, daquele determinado usuário. Foi uma outra pergunta aí lançada. Opa, desculpa que estava na frente de vocês. No plano de segurança da informação, existe orçamento? Seria legal responder isso, porque o que a gente mede aí? Maturidade. Já tem, não tem? Isso é algo que faz sentido, não faz sentido? Se vocês puderem
essa questão aí nos ajuda, tá? A ter esse tipo de visibilidade de maturidade. Pessoal, controle 11. Controle 11 está relacionado à recuperação de dados. A ideia aqui, acho que eu esqueci de iniciar aqui, perdão, agora vai. A ideia aqui do controle 11 é entender o que. Vixe, tá difícil, tá voltando para a tela aqui, peraí. É entender, pessoal, como que funciona o processo de restore. Muitas vezes se faz o backup, mas como restaurar os dados críticos? Por exemplo, você teve um ransomware, aquilo foi criptografado, você não vai ter acesso à chave, você vai ter que negociar com o criminoso para ter isso. E muitas vezes isso pode funcionar e às vezes esquece, você não vai ter essa chave mesmo pagando. A ideia é recorrer aos backups. Agora, adianta recorrer ao backup se de fato você não testa periodicamente o restore desses backups? É aí que entra o item de segurança do controle de número 11 do SIS. É bem importante você ter esse tipo de visibilidade de ação. Tá difícil, tá pulando para a tela aqui, mas a gente vai conseguir. O Zoom tem dessas coisas. Pessoal, item 12. A ideia é gerenciamento de infraestrutura de rede, segmentação. Os AVPNs são itens que são importantes dentro do controle de número 12. Então, a ideia do controle de número 12 é: você sabe o que está passando na sua rede? Se tem uma rede lá de uma DMZ, não tem vilã, ela está na mesma rede que passa o tráfego do usuário. E daí, se um determinado usuário pega um ransomware, como a gente citou anteriormente, vai possivelmente chegar até o teu servidor e vai atacar o seu servidor. Esse tipo de segmentação e de gerenciamento de infraestrutura é extremamente importante dentro do controle de segurança e ele é o número 12 aí no caso de SIS. Uma rede desorganizada, mal segmentada, na prática ela é uma possibilidade maior para ataques, sejam internos ou externos. Esses são pontos importantes de serem endereçados. Item 13. Pessoal, o item 13 ele também tem a ver com a parte relacionada à rede. Quando a gente pega o item 13 especificamente aí, ele vai tratar também sobre a parte de rede. Ele vai falar sobre esse item, né? Ele acaba trazendo a parte de gestão. A gente aqui colocou de uma forma alinhada com o SOC. Mas o item 13 mesmo, ele tem a ver com monitoramento de rede. E esse aspecto, ele envolve você ter um centro de operação, ele é importante, mas ele envolve também você ter controles de quem que acessa a sua rede, qual tráfego passa por ela. Então, o item 12 e o item 13, eles são muito próximos e eles são complementares, eles estão muito relacionados à rede de acesso, tá? Item 14, eu comentei sobre esse item anteriormente para vocês. Não adianta mudar só processo, não adianta implementar controles se você não capacita as pessoas das empresas ou os seus clientes internos. É extremamente importante que vocês treinem, que vocês engajem as pessoas para que elas estejam na linha de frente de defesa. Tem que começar com o usuário da ponta, porque normalmente é o elo mais fraco que vai ser explorado dentro de uma cadeia de ataque. Qual que é o objetivo desse controle? Educar os colaboradores. O item 14 do SIS, ele vai trazer isso. Por que que é importante? Já comentei, é o elo mais fraco. É ali que vai rolar engenharia social, vai ter senha fraca, vai ter 01, 02, 03 na senha, vai ter data de nascimento, CPF, senha igual corporativa, a gente quase não vê isso, né? A gente só vê isso na Holanda aí, não vê aqui no Brasil, mas brincadeiras à parte, senha que é utilizada no ambiente corporativo sendo usada em ambiente privado também, tá? Opa, tá difícil aí a pergunta. Por que que é importante? Eu já comentei. E quais são as boas práticas? Treinamento frequente. Não adianta você fazer um, depois de 3 anos faz de novo. Não, a ideia é você fazer
de forma contínua esse tipo de treinamento. Tenha temas como phishing, engenharia social, senhas complexas, proteção de dados, LGPD, regulamentação e por aí vai. É importante ter uma agenda e isso ser algo constante. A gente tem aí muitas empresas fazendo a semana da segurança, uma semana por ano, agosto ou setembro aí separada para fazer esse tipo de trabalho. Simule ataques para testar o comportamento real do usuário. Ah, você só vai saber que tem um problema quando você tentar se passar por um atacante ali. Você pode usar ferramentas que apontam, mas quando você tem essa simulação, ela vai permitir que você possa aprofundar nesses aspectos e ter um plano melhor. Você vai saber como que o atacante está olhando. Entenda a evolução dos colaboradores, né? A ideia aí é, eu faço, por exemplo, uma campanha de phishing. Quantos caíram? Ano que vem, quantos caíram? Isso está aumentando, está diminuindo? Quantos que eu estou treinando? Eu estou apresentando uma, um módulo de onboard na hora que o cliente interno, que o usuário está chegando. Eu estou apresentando aí as boas práticas de uso, esse tipo de coisa é que vai endereçar aqui e reforça a segurança como uma parte da cultura. Aqui a gente colocou todos os módulos, porque todos os módulos da plataforma endereçam de alguma forma essa parte de treinamento. Nós não somos uma plataforma de treinamento, mas a gente apresenta recomendações de configuração e isso pode ajudar. Mas é importante que no SIS, no item 14 aí, opa, pulou aqui sozinho, no item 14, você considere a parte de treinamento, conscientização em segurança da informação. Caminhando para o final aí, até para a gente manter o tempo e ter alguns minutos de perguntas, o controle de número 15. O controle de número 15 ele está muito mais associado à cadeia de serviço. Não adianta nada você estar com a barra muito elevada em segurança se o seu parceiro não está, porque você compartilha dados com o seu parceiro. A gente tem um caso real aqui de um cliente nosso que ele teve a seguinte situação. Ele teve uma credencial vazada que não era diretamente dele, era de um parceiro. Mas essa credencial do parceiro dava acesso a um sistema que tinha toda a base de cliente deles. Ou seja, ele estava exposto com isso. A ideia aqui do SIS controle de número 15 é endereçar as questões relacionadas a elevar a maturidade de segurança não só da empresa, mas de todas as empresas que prestam serviço para a sua empresa. De forma geral, é elevar a barra, é ter um programa onde você acompanha isso. Eu lembro de uma vez que eu fui num cliente e ele fez um programa de maturidade em segurança da informação que ele media anualmente como que estavam aqueles determinados fornecedores. E se aquilo estava melhorando, estava aumentando o nível de qualidade, ele até recebia prêmio o fornecedor. Era algo a ser feito de forma contínua. Antepenúltimo item, syscontrols versão número 16, perdão. Aqui a ideia é segurança na aplicação de software. E aqui é um dos itens que a gente mais ajuda dentro da nossa plataforma. A gente tem um módulo de app. Eu não estou focando nos nossos módulos, eu só estou fazendo aí um paralelo, mas a gente tem um módulo de app que ele permite trazer de forma efetiva, trazer a segurança para o início do desenvolvimento. É o conceito aí de shift left. Qual que é a ideia, então, desse controle? É garantir que as aplicações sejam desenvolvidas, testadas e mantidas com práticas de segurança durante todo o ciclo de vida dela, da aplicação. Para isso, a gente vai ter uma ação, a gente vai olhar entendendo quais são os alvos dos atacantes, quais são as vulnerabilidades ali, e endereçando essas vulnerabilidades, dando recomendação e direcionamento nesse sentido. Tá? Então, é importante ter esse tipo de análise contínua, porque o código é vivo e cada hora você tem a inserção ali de vulnerabilidades dentro desse processo. Existem várias siglas aí, né? Fazer análise SAST, DASH, SCA, análise de container, análise
de aplicação mobile, existem várias análises que são realizadas. Isso é importante para você ter um acompanhamento contínuo. A nossa plataforma aí, fazendo também um paralelo a ela, tem 7 categorias diferentes numa única licença por aplicação, onde a gente faz SAST, DAST, qualidade, SCA e por aí vai, tá? Não é o foco aqui comentar sobre cada uma delas, mas a ideia são análises que são realizadas. Eu costumo fazer um paralelo, como se fosse um corretor do Word, né, para trazer esse tipo de visão. Adotar práticas de trazer isso para o início do desenvolvimento, quanto antes o desenvolvedor tiver esse tipo de informação, treinar os desenvolvedores, como a gente falou no item 14, a parte de treinamento, treinar também os desenvolvedores em vulnerabilidades. Desenvolvedor, via de regra, não tem o conhecimento de segurança, a gente precisa capacitar, não adianta cobrar aquilo que não se sabe ou aquilo que não se conhece. Controlar o uso de bibliotecas e dependências de terceiro e monitorar aplicações em produção por comportamento, um outro ponto interessante. Aqui a gente coloca o módulo de application, que eu falei, e o módulo de leak também, porque não adianta nada a aplicação estar protegida se a credencial de acesso àquela aplicação não está. Penúltimo item, já indo para o final, é o gerenciamento de resposta a incidente. Aconteceu o problema. E daí, quanto antes você vê o problema acontecendo, mais você consegue evitar prejuízo. A ideia aqui não vai ser se acontecer, mas quando um incidente acontecer, como que a equipe vai fazer? Ela vai improvisar no meio de todo o caos? A ideia aqui é estabelecer, documentar, testar processos de resposta a incidente, ter isso de forma organizada, tá? Para que você reduza sua janela de exposição, para que você reduza o atacante, o tempo do atacante ali se aproveitando disso. E as práticas aí é ter plano, é classificar incidente para que você possa tratar de formas diferentes, igual o médico, quando tem um caos lá, tem algum problema, ele vai ajudar diversos pacientes, ele agrupa, ó, esse paciente aqui é crítico, esse daqui é menos crítico, justamente para saber qual ajudar primeiro. Mantenha canais de comunicação seguros sobre isso, treine de novo, treine e documente aquilo que você aprendeu. E o último controle CIS é teste as vulnerabilidades. Aqui a gente está falando de testes de invasão ou de penetração, que são testes que utilizam de vulnerabilidades que existem no ambiente para chegar num determinado alvo. Por exemplo, o meu objetivo é conseguir a senha do presidente da empresa. Esse é meu alvo. Então eu vou explorar determinadas vulnerabilidades para chegar nesse alvo. Não todos os itens anteriores, eles não eliminam a necessidade de testes periódicos relacionados aí à invasão. O módulo de application aqui de infra também ajuda nesse aspecto. Ele tem essa parte, essa visão, mas a gente acaba por recomendar que isso seja feito de forma manual. Você pode até ter ferramentas, tá? E são ferramentas diversas aí, mas que isso seja feito também de uma forma manual. E a nossa plataforma permite a inserção desse tipo de informação nela para que você possa acompanhar. Pessoal, resumão, 18 controles, tá? Passam aí por diversos aspectos que a gente viu. Esse slide aqui, ele mostra itens que a gente apoia e itens que, de fato, a gente realiza, a gente faz essa distinção, porque quando você pega controles, às vezes você tem que falar, ó, isso daqui eu faço, isso daqui eu apoio. E a gente tem documentação, quando vocês precisarem, para cada um dos itens, quais são os subitens que a gente realiza e ou a gente apoia, tá bom? Só para que vocês saibam, aí vocês têm um resumo dos 18 itens que a gente falou e como que a gente apoia. Além disso, a gente levanta sites, aplicações fraudulentas, rede social. A gente olha para credenciais vazadas, esse é um ponto muito importante, não tem um item direto associado dentro do controle SIS, mas ele trata sobre a questão de gestão, isso é importante. Análise de código com 7 categorias diferentes.
análise de código dentro do próprio ambiente, sem tirar a informação do ambiente, a gente chama isso de code boxing, sem tirar a informação do ambiente do cliente. Evitar ponto cego, ou seja, fazer uma análise contínua, onde a gente consegue, usando algumas funcionalidades, olhar para as tecnologias que existem e quais são as vulnerabilidades ali associadas ao ambiente. Há uma visibilidade cruzada, onde a gente consegue ver uma vulnerabilidade, não só do ponto de vista de infra, mas do ponto de vista de aplicação. Por exemplo, o gestor chega e pergunta: tem log4j no ambiente? Vira aquela loucura para sair e procurar. A ideia aqui é você poder, com base na CVE, com base na vulnerabilidade, identificar quais assets estão com problema. Priorização de vulnerabilidade: o que que eu vou ver primeiro, o que que eu vou endereçar primeiro. Esse é um ponto importante, que a plataforma também ajuda. E visibilidade de vulnerabilidade para os desenvolvedores direto na IDE. Então, o desenvolvedor ele consegue sincronizar as informações da vulnerabilidade e ter isso na própria visão dele. Vários aspectos aqui ajudam no porquê da Reinforce, tá? Aqui é um slide que a gente coloca institucional. Então, como tirar o proveito, a gente tem uma estrutura alinhada com o conceito do Gartner chamado de mesh. A gente entende que o seu código ele é seu, ele não é do outro, então não vou tirar o seu código da sua infraestrutura. A implementação, a gente sempre procura e cada vez mais simplificar, então ela é simples, é uma implementação rápida. Valorizar investimento. Você já investiu naquilo, você vai jogar tudo fora? Não, a ideia não é essa. Integrar soluções, dar visão global, evitar ponto cego e ser alguma coisa plug and play. Pessoal, com isso, eu termino aí a apresentação, pelo menos essa parte, agradecendo a vocês pela participação. E eu deixo aberto ainda, vou ficar aqui alguns minutos, para ver se tem alguma dúvida ou algum ponto que a gente possa esclarecer ou ajudar. Eu agradeço aqueles que participaram, respondendo as diversas perguntas. A gente está lançando aí uma última pergunta aí para vocês. E a ideia, pessoal, é que vocês possam conversar internamente nas empresas de vocês, né? Aqui não era um fórum apenas relacionado a parceiros, mas a clientes final, que vocês possam conversar dentro das instituições, das empresas quais vocês participam e vocês trabalham, a fim de elevar, de forma geral, a maturidade de segurança, elevar a barra. E para isso, Syscontrol ou os controles SIS que a gente viu, os 18 controles SIS que a gente viu aqui, são controles extremamente importantes. Documentação sobre isso no site do Syscontrol tem muita, tá? E qualquer dúvida também, nós estamos à disposição aí para ajudar. Acabou de vir aqui. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu pegar uma pergunta aqui que eu vi que foi feita. Legal, olha só uma pergunta interessante. Uma empresa que utiliza a equipe de CTI, né, Cyber Threat Intel, para pedir melhorias de hardening com foco nas ameaças mais atuais, pode chegar num limite de melhoria, dada a maturidade elevada? Olha, a pergunta é muito boa. O que eu vejo aqui, que de fato é interessante, é que é meio que utópico essa ideia de segurança 100%. Então, por mais que a gente consiga elevar ao máximo, talvez ter, se a gente pegar um modelo, um CMM, né, um modelo aí variando de 1 a 5 de maturidade, sendo 5 o maior índice de maturidade aí que pode ter, se a gente está falando dessa faixa, eu acredito que dá para chegar próximo ao 5, mas o 5 efetivo, ele é algo que você pode chegar hoje, mas amanhã você não vai estar assim, porque o ambiente ele é dinâmico. Então eu gosto da ideia de usar Red Team, a equipe de CTI aí, para poder testar e ajudar no hardening e melhorar a capacidade do ambiente em termos de fortificação, dele ser um ambiente mais forte, mas chegar num limite eu acho difícil, porque a versão de software ela muda a cada semana, diferente do que a gente tinha lá no Windows 3.1 com 14 disquetes que eu falei para vocês, que era a cada 6 meses, um ano. Agora não, você tem versão de software diariamente sendo liberada. Então,
Excelente pergunta, gostei muito da pergunta que foi feita, dessa pergunta. E meu ponto é importante fazer análise contínua com time de CTI de Red Team? Certeza, é importante. Agora, que a gente vai chegar no limite, não, porque o limite está sempre aumentando, mas é algo que a gente precisa fazer de forma contínua, de forma constante. E esse é um diferencial que a gente também trata na nossa plataforma. Pessoal, vocês vão receber aí no final, saindo um questionário, mas qualquer feedback é muito bem-vindo. Eu sei que ele é um tema denso, toda vez que a gente fala de controle, e às vezes o time ele é de infra, o time é de outra área, é um tema que é mais pesado, porque eu quero ver como configura o Firewall. Mas antes de configurar o Firewall, eu tenho que entender quais itens do processo de segurança aquele Firewall endereça. E é isso que a gente tentou cobrir aqui hoje. Então, mesmo o tema sendo denso, eu espero ter ajudado, ter aproximado, não só eu, o Bruno participou ativamente aí no conteúdo desse webinar, o Ziza, Lucas, todo o time da Reinforce aí participou em momentos distintos para esse conteúdo. O CIS, ele apoia diversos outros padrões de mercado, e a ideia é que vocês possam utilizar aí como referência. Eu sigo à disposição aqui por mais alguns minutos, mas qualquer feedback que vocês possam dar será muito bem-vindo, tá bom? Brunão, Não, faço suas as minhas palavras aqui, pessoal. Obrigado aí por deixar o ativo mais importante de vocês, que é o tempo aqui para bater esse papo com a gente hoje. A gente permanece à disposição. Em breve vocês vão receber um e-mail aí com um agradecimento e os materiais complementares aqui, a gravação para assistir e reassistir. E a gente fica à disposição de vocês para tirar dúvidas sempre que vocês acharem necessário. Bom almoço para todo mundo. Até mais. valeu, gente. Bom almoço, bom tempo aí. Obrigado também. Tô vendo o pessoal agradecendo aí. Valeu, tempo muito bom.